Entrevista. Alunos visitam a Organização Vicente Salles. Hoje a Organização Vicente Salles está recebendo a ilustre visita dos alunos dos 9º anos da Escola Estadual Coronel João Mosconi, localizada no bairro 7 de Setembro, em Andradas. Os jovens estão estudando a chamada Era Vargas e, para encerrar o conteúdo com chave de ouro, eles resolveram conhecer um pouco mais do surgimento do rádio no Brasil. Para falar sobre o assunto, iremos conversar com o professor de História, João Marcos Marques. Bom dia, João, seja bem-vindo. Bom dia, Sandro. Bom dia, garotada, tudo bem com vocês? Bom dia. Olha, uma alegria muito grande receber esse pessoalzinho aí do 9º ano. E que alegria, viu, João, que você me proporcionou nesse dia. É uma oportunidade única, porque a sala de aula geralmente é voltada mais para a parte teórica. A teoria é muito vista ali, nada melhor para, como disse bem nosso amigo, fechar com chave de ouro com uma parte prática. Já que na nossa cidade existe uma emissora de rádio, nada mais justo, nada mais interessante para os alunos visitar a Rádio Vinícola, entender como funciona a programação, entender como funciona a transmissão, a própria história da rádio dentro da cidade. É uma oportunidade única mesmo. Bacana, e não podemos deixar de fora do conteúdo essa questão da Era Vargas, não é? Porque realmente Getúlio Vargas ele fez a diferença no nosso país, seja goste ou não goste dele. Sim, o Getúlio Vargas é uma figura, vamos dizer assim, bastante ambígua na história nacional. Ele soube, pelo jogo político, vamos dizer assim, pela própria lábia política que ele tinha, ele soube agradar a todos os lados, né? Ele soube agradar gregos e troianos. Ele era odiado por muitos, detestado por muitos, mas todas as pessoas de todos os lados políticos tinham algo de positivo para falar sobre ele. Já que ele foi um presidente que ficou tantos anos no poder, né? Quase 20 anos, somando aí as duas etapas, o Estado Novo, depois o momento em que ele foi eleito pelo voto popular. Ele conseguiu ser um presidente único. Acho que até hoje não existe no Brasil uma figura política nessa era republicana que se iguale ao Getúlio Vargas. Agora eu tenho uma dúvida. Getúlio Vargas foi um ditador? Então, é uma questão bastante complicada. A ditadura Vargas, ela tem características, vamos dizer assim, digamos ditadura Vargas, né, pelo fato de ele ter permanecido no poder tanto tempo, de ele ter suspendido a Constituição 2 vezes, existia uma certa perseguição política aos opositores, fala-se de tortura, né, em alguns momentos aí do governo de Getúlio Vargas, mas ele foi aquele presidente que por um lado, apesar de ter essa fama de ditador, ele inaugurou várias coisas que no Brasil ainda não existia. Essa questão, por exemplo, da CLT. A CLT era novidade no Brasil na época, na década de 30. Era uma conquista que os trabalhadores precisavam muito, né? Até pelas condições pela qual eles passavam, trabalho excessivo, sem direito a férias. A própria carteira assinada, aprovada durante a Era Vargas, foi dar uma segurança maior para o trabalhador. A questão do próprio salário mínimo, para igualar aqueles que trabalhavam por determinada quantia de horas, para não haver uma disparidade muito grande de salário. Enfim, ele foi uma figura única, enquanto político, enquanto pessoa também. Eu, inclusive, passei para os alunos em sala de aula um filme sobre os últimos anos do Getúlio Vargas, aquele que é interpretado pelo ator Tony Ramos. E aí, no filme, eles trabalharam de uma certa forma para mostrar esse lado também pessoal do Getúlio Vargas. O lado político, é claro, fundamental, mas o lado também pessoal. A relação dele com a família, a própria relação dele com o povo, né? O povo tinha Getúlio Vargas como um pai, o pai dos pobres, o pai das gentes. O próprio funeral do Vargas arregimentou uma quantidade enorme de pessoas no Rio de Janeiro. Pessoas de vários lugares do Brasil foram até o Rio para fazer sua última despedida a Vargas por conta algumas pessoas realmente amavam Getúlio Vargas, por conta aí dessa tradição tão grande dele dentro do governo, tantos anos, e por conta também das várias medidas que ele foi aprovando para poder facilitar um pouco a vida da população. Agora eles falam que a CLT ela foi copiada naquilo que aconteceu na Itália, a partir de Mussolini. É verdade isso? Então, Mussolini
Mussolini, quando ele age na Itália na década de 20, na década de 30, ele também tem uma mesma linha com relação aos trabalhadores que Vargas teve aqui no Brasil. A questão de conceder esses direitos aí para os trabalhadores. É claro que a gente não pode comparar Mussolini com Vargas, né? São duas figuras históricas, pertencem ao mesmo período, pertencem a uma mesma situação política, né? Ditaduras, mas não pode haver comparação, né? A onda política no momento era favorecer o trabalhador, era conceder esses direitos, então nada mais justo do que o Getúlio Vargas trazer isso para o Brasil. É claro, né, abrindo parênteses aí, houve toda uma reivindicação de grupos políticos dentro do Brasil, houve toda uma luta de alguns setores aí para que isso conquistasse, mas não adiantaria nada a mobilização popular sem a famosa canetada do presidente. Se não houvesse a iniciativa do Vargas em sancionar todas essas melhorias aí, não adiantaria nada nenhuma manifestação. Porque sem o apoio do presidente, sem a sanção do presidente, nada é colocado em prática. E nesse contexto aí o rádio presente, não é? Na ausência da televisão, o rádio realmente cumpria esse papel de levar a informação até durante a visita. Você até falou da Voz do Brasil, que surgiu e que veio informando e que segue até hoje. Então, a própria Voz do Brasil foi uma iniciativa do Getúlio Vargas na década de 30. Ele, como tinha a intenção de ficar próximo do povo, de tentar transmitir para o povo as realizações do governo, ele precisava desse veículo de comunicação para, enfim, transmitir aquilo que precisava ser transmitido para o povo. Na ausência de uma televisão, na ausência de uma internet, a própria imprensa, jornais, revistas, não era acessível a todos, mas a questão do rádio foi fundamental para o sucesso do governo Vargas, para ele passar para o povo o que estava sendo feito pelo governo, e tanto também para que o povo criasse com ele esse vínculo, vamos dizer assim, seria exagerado dizer um vínculo paternal, mas acho que não, porque quando Getúlio Vargas falece, existe toda aquela multidão que vai ao encontro dele como assiste ao funeral de um pai. Então, ele é uma figura única, né? Um político aí sensacional, para ambos os lados, esquerda, direita, todos eles têm algo aí para colocar sobre Vargas. Ô João, na sua opinião, né, qual que é a importância do rádio na história do Brasil? Nossa, o rádio é fundamental. O rádio, por ser um meio de comunicação bastante popular, ele consegue chegar, às vezes, onde a televisão não chega, ele consegue atingir um público, talvez, que, por limitação própria, né, vamos dizer assim, na década de 30 e 40, quando o analfabetismo era muito grande, não adiantaria nada a pessoa ter acesso a um jornal, a uma revista, se não soubesse entender o que estava escrito ali. Agora o rádio não. Basta a atenção para ouvir tudo que está sendo transmitido, a pessoa entra em contato com esse mundo. Então, em qualquer cidade do país, por menor que seja ou por maior que seja, o rádio está lá presente, né? Foi dito muito na época da TV, da internet, que o rádio ia desaparecer, mas longe disso, o rádio parece que está ganhando cada vez mais força. Eu apesar de não ter muito tempo, gosto de ouvir rádio, AM, FM, também fui criado meus vizinhos lá, ouvindo muito rádio vinícola, rádio FM, então o rádio para mim é uma companhia ótima. Enquanto a gente está desempenhando qualquer atividade ali, o ouvido ali atento, pregado no radinho, ouvindo ali a notícia da cidade, a notícia do país, a notícia internacional. Então é fundamental na história do país. É fundamental porque o rádio, o número de emissoras de rádio é infinitamente maior do que o número de emissoras de TV. Então, se eu não me interesso por tal tipo de música, eu sintonizo outra estação. Se eu quero ouvir tal tipo de notícia, se eu não quero ouvir tal tipo de notícia. Agora, a TV é algo mais, vamos dizer assim, mais fechado, né? Mais empacotado, que eu não posso não ter tantas opções. Hoje não. Hoje tem as televisões por assinatura, tudo mais, mas nada como a praticidade do rádio. Tá bom. Bom, vamos perguntar. Como é que é seu nome? Vem cá, amigo. Fala pra mim como é que é seu nome. Fala aqui. Gustavo. Gustavo? Quantos anos você tem, Gustavo? 15. Chega mais perto um pouquinho. Gustavo, o que você achou aí dessa visita da sua turma aqui à Rádio Vinícola? Interessante para nós entender um pouco mais da história do rádio, sobre do período de Vargas também. Então até para o trabalho que a gente vai estar fazendo agora em sala de aula, dá até uma ajuda a mais.
Você gostou de conhecer a organização Vicente Salles? Gostei. Obrigado pela visita, viu, De Gustavo? nada. Ô, João, bacana. Quero agradecer, então, sua participação. Obrigado por essa aula aqui, não é? Obrigado pela visita. Foi meio de improviso, mas... Não, né, enfim. imagina, foi bem combinadinha, tudo certinho. Uhum. E a semana que vem outra turma aqui, né? Sim, a semana que vem... Com outro professor, é o isso? professor Milton, também lá, colega no João Moscone, Uhum. eles vêm para conhecer também. Eu tenho 2 nonos anos, o professor Milton tem outros 2. Não seria justo que só os meus conhecessem a rádio, né? Então a gente agradeço a Rádio Vinícola por estender esse convite às outras salas também. Agradeço a você, Sandro, por essa oportunidade, porque, vamos dizer assim, não é sempre que a gente tem que vocês podem ter essa disponibilidade ou que a gente tenha tempo para estar saindo fora de sala de aula, mas foi ótimo, perfeito. Tá bom. João, bom fim de semana. Obrigado. Obrigado, até mais. Até mais, Gustavo.